Então, quando convém para os pastores, eles pregam, por exemplo, o dízimo faz parte do Velho Testamento ou do Novo Do Testamento? Velho Testamento. A única vez que aparece o dízimo no Novo Testamento é no tocante a Melquisedeque, que tem que se estudar, e no tocante lá em Lucas, capítulo 11, verso 42 em diante, 47. Não pense, ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais a arruda, a hortelã, e negligenciais os preceitos mais importantes da lei. Observem a conjugação. Devieis ou importava, está no passado. Jesus pedia dízimo? Claro que não. Jesus nem tinha autoridade para pedir dízimo. Jesus não podia pedir dízimo, sabe por quê? Porque Jesus não era levita. Eram 12 as tribos de Israel. E dessas 12 tribos, só os levitas tinham autorização para tomar dízimo do povo. Jesus se manifestou da tribo de Judá. Então Jesus não ensinava dízimo, não pedia dízimo. Então o que substitui o dízimo? Dízimo é para quem é judeu. E a casa do tesouro não é a igreja. É uma ignorância terrível os pastores pregarem que a casa do tesouro é a igreja. A exortação de Malaquias, capítulo 1, 2, 3, que fala do dízimo, Todo mundo sabe decor? não é pra gente. Aquilo ali, pode perceber, esse mandamento é para vocês, sacerdotes. A casa do tesouro era o templo e não a igreja. A igreja se manifesta depois. Então, quando convém para eles, eles pedem. Então, pastor, mas Fazem isso essa não é salada. óbvio. Quando eu fui examinar as escrituras, Examinar. né? Que aí cada um, é aquilo que a gente comentou, cada um tem que examinar. Não adianta ficar também ouvindo o pastor Rich e falar assim, não, Confirma? eu tenho aqui o pastor Rich aqui, ele me... Não, vai também examinar. Não é só ficar, né, ouvindo, é examinar. Para mim ficou tão claro, é tão claro e óbvio que o dízimo não existe, essa coisa do dízimo, não existe. E tem os aloprados que vão mais além. Que pede dízimo de 20%, de 30%, dízimo na fé do Abraão, do Isaac, do Jacó, Os 300 e... o dízimo de não sei o quê. E tem uns aloprados que vão mais além. Fora o dízimo, ainda fazem campanhas sem fundamento bíblico nenhum. Quer ver? Por exemplo, Abraão sacrificou o Isaac e prosperou. Você vai sacrificar e vai prosperar. Mentira! Examinem as escrituras. A prosperidade de Abraão não veio do sacrifício de Isaac. A prosperidade de Abraão veio do tempo em que Sara foi mulher de Faraó. Quem prosperou Abraão foi Faraó. Está na Bíblia. A gente prova isso nas escrituras. É só você ler Gênesis capítulo 12 e Gênesis capítulo 13. Ele passou um aperto ali, hein? Ele mentiu, entrou no Egito e mentiu, né? Olha, quando a gente chegar lá, você fala que... Primeiro que Abraão sai, né? Ele foge para o Egito, porque a terra que Javé prometeu para ele não era boa, era ruim. Havia fome na terra. Podem confirmar isso na Bíblia. Havia fome na terra e por causa dessa fome, ele foge para o Egito. Mas antes dele entrar no Egito, ele faz um acordo com Sara. Quando a gente chegar lá, você não fala que você é minha mulher, porque eles vão me matar para ficar com você. Tá na Bíblia. Porque ela era bonita, Ela era né? bonita. Ela era bonita. Era bonita, né? Para os padrões daquela época, Isso, sim. ela era bonita. E aí, aquilo que Abraão temia foi o que aconteceu. O texto bíblico diz: viram os egípcios a mulher e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Fez bem Faraó a Abraão por amor dela. E ele teve vacas, ovelhas, bois, servos e servas. Então ele entra no Egito, Gênesis 12, com fome. Como é que ele sai do Egito? Em Gênesis 13? Rico. Rico. Rico não. Não está escrito isso na Bíblia. Ele sai muito rico em gado, prata e ouro. E quem prosperou? Abraão, Faraó e o Isaac, que os pastores pregam. Onde é que está o Isaac? Isaac já nasceu rico. Isaac vem depois, lá no capítulo 22, não tinha nem nascido o Isaac. E Abraão Nossa, também nada. teve aquele caso do sequestro, eles foram resgatar as pessoas e Do de Ló, pilharam né? todo mundo também. Ele também, que quando ele dá o dízimo é Melquisedeque. O dízimo de sangue, né? Dízimo de sangue, Porque da ele, matança, do porque despojo. ele matou todo mundo, ele roubou, ou seja, ele cometeu um crime ali, né? Então, mas você percebe como as pessoas, pastores ensinam errado? A prosperidade de Abraão veio do sacrifício de Isaac. Aí aproveitam isso para dizer, olha, você vai sacrificar o teu Isaac, que é o teu bujão, o teu fogão, tua geladeira, teu 13º e por aí vai. Essa é a comercialização da fé. É o que se predomina dentro das igrejas. Não tem respaldo.
não tem fundamento bíblico. Então é fácil você enganar, é fácil você manipular uma pessoa que não tem entendimento. E aí a responsabilidade é como você falou. Tem pessoas que parece que gostam de ser enganadas. A humanidade vem sendo enganada há séculos. O evangelho que hoje vem sendo pregado é um evangelho não às claras. Tem resquícios dessa aberração. Você aprendeu errado. Muitas coisas que você aprendeu acerca de Deus estão erradas. Como que nós podemos definir Deus? Como que Deus pode ser explicado? Deus é amor. Ame o próximo como a ti mesmo. Isso Jesus mudou. Esse mandamento Jesus mudou. Porque esse mandamento vem da lei, é imperfeito. Vou te provar. Presta atenção. Pastor, meu livro, eu começo ele Só um pouquinho. falando isso. Vamos lá. Aí agora ferrou. Ó, isso foi dito na lei. Ouve, Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu Coração. e o teu próximo como a ti? Mesmo. Quem era o próximo de Israel? Não tinha. Só Israel. Todas as nações eram inimigas de Israel. Tanto que a mulher do próximo, na lei de Moisés, está lá em Êxodo, capítulo 20, porque os 10 mandamentos são imperfeitos. Sim. Êxodo, capítulo 20, verso de número 17. Não cobiça a mulher do teu, Próximo. nem coisa alguma do teu. Próximo. Quem era o próximo de Israel? Só Israel. A mulher do próximo podia cobiçar? A mulher não tinha nem vez. A mulher do próximo podia cobiçar pela lei? Não. Não. Cobiçar é errado. É errado. E a mulher do inimigo? Aí pode. Porque não é o próximo. Leia. Deuteronômio 21, 10. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos... Parou. Inimigo é próximo? Não. Só na graça. Sim. Quando o Messias disse, ouvistes o que foi dito? Ele não diz, eu disse. Alguém disse, Disse. ama o teu, Próximo. mas odeia os teus? Inimigos. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos. Tá pegando a revelação? Aham. Orai pelos que vos maldizem e vos perseguem. Se vocês fizerem isso, se tornarão filhos do vosso Pai Celestial. Então, próximo, inimigo, só vira próximo na graça. Então, a mulher do próximo podia cobiçar pela lei? Não. O senhor é advogado. Você vai entender o que eu quero falar. E a do inimigo? Leia, é Bíblia. E o Senhor teu Deus... E nós estamos lendo Deuteronômio 21, E 10. 10. Quando saíres a peleja contra os inimigos, e o Senhor, teu Deus, os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros. Continue, texto e contexto. E tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista. Defina a formosa. Uma mulher... Então as barangas tu mata. É, Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. As formosas, bonita. isso. Então, no meio da matança, pode matar as feias. Isso. Se quiser tomar as bonitas como mulher, pode. Continua, lê aí. E quiser... E as comissárias, e a quiseres tomar por mulher, Você pulou. a formosa à vista E a cobiçar. cobiçar. Então, a mulher do próximo não podia, mas do A inimigo do podia. inimigo pode. E se isso. você cobiçasse, fazer o que com ela? Pode tomar por mulher. Continua, leia o texto. Então, atrarás para a tua casa, e ela raspará a cabeça e cortará as suas unhas. E despirá a veste de seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará ao seu pai Que e à você sua... matou o pai dela. Isso. Porque ela vai raspar, porque é o luto. Seria Continue. alguma coisa assim. E entrarás a ela... Peraí. Ela chorará o pai que você matou. Isso. Quanto tempo você vai dar pra ela chorar? 1 mês. Tá, então você... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você entrou, a lei dizia que na matança, a mulher do próximo você não podia cobiçar. A do inimigo, você cobiçou, beleza, levou pra casa. Você vai dar quanto tempo pra ela chorar a desgraça que você fez? 1 mês. Pô, você matou o pai dela. Você matou a mãe dela. Muitas vezes marido também se tem. Tá bom. Depois de 1 mês, você vai possuir essa mulher. Isso. Aí eu te pergunto, o sexo vai ser consensual? Não. Então é estupro. Tá, aí, Claramente é o você vai estupro. entender o seguinte, a lei é imperfeita, ela se torna imperfeita quando ela favorece uma nação só. Foi dito a Israel, não matarás. Israel foi o povo que mais matou.
Honra teu pai e tua, Mãe. e o pai e a mãe das outras nações. Quando o Messias ele vem, ele coloca de igualdade para todo mundo. O problema da lei é esse. Ela favorecia um povo só, Israel. Por isso que na mensagem que Jesus pregou, do samaritano, ali ele fala, quem é o próximo? Então essa questão que você trouxe é interessante. Foi dito isso. Amarás Jeová teu Deus de todo o teu Coração. e o teu próximo como a ti? Mesmo. Aí o Messias vem e muda. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Tudo é revelação. Eu- Vamos chegar lá. Mas até eu concordo. Eu concordo com isso. Vamos lá. Vamos terminar Jó, senão vai ficar confuso, as Sim. pessoas estão participando do... Então, de novo, ele foi lá no céu fazer o quê? Se apresentar para o Senhor. Isso. Foi se apresentar. Foi. Sim. Percebam todas as pessoas que estão estudando conosco que esse Senhor vai confessar que foi tentado pelo diabo. Leia o texto. Onde parou? Disse então o Senhor a Satanás: Reparou, meu servo Jó? Continue. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro Temente a Deus. a Deus. Não a mim. Isso. A Deus. Continue. E evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar De de você. você, Satanás, me haver instigado Brincadeira. contra ele Por para que as reinar. pessoas não conseguem enxergar isso, meu Deus? Ele confessa. Você está vendo Jó? Ele continua íntegro. Ele é reto. Você me enganou. Como que pode Deus, Criador dos céus e da terra, que está acima de tudo e de todos, ser enganado pelo... O diabo vai lá, dá ideia para Deus. E Deus dá ouvido para o diabo. Isso é sombra. Pessoa que fica presa nisso está presa na imaturidade espiritual. Ele confessa que foi incitado pelo diabo. Na Bíblia corrigida vem escrito: havendo-me tu me incitado, você me incitou para o consumir sem causa. Foi incitado? Foi Foi incitado, tentado? foi instigado. Ah, mas Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não Não tem tentarás ninguém. o Senhor teu Deus. Mas ele foi tentado pelo diabo. Foi tentado? Foi. Foi ou não foi tentado? Foi Vai ser tentado. tentado de novo, porque o diabo vai dar para ele outra ideia, ele vai ouvir de novo. Toca na carne dele. E ele vai ouvir de novo o diabo. Então, essas questões do Velho Testamento, se você não vem para o Novo, se você lê com véu, vira confusão. Sim. Isso não pode servir de doutrina dentro das igrejas. Como que eu vou pregar isso dentro da igreja? Mas os pastores pregam. Prego. A mão de Deus está pesando em você. Deus está botando em você um câncer. Deus está botando em você uma doença. Deus está afligindo você. E a pessoa acredita nisso. Fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera. É a prova do que a gente acredita. Se você acreditar de todo o teu coração em uma coisa, quer seja ela boa ou quer seja ela ruim, vai trazer a materialização para a sua vida. Então palavras têm o poder de construir. Palavras têm o poder de destruir. Então as pessoas se libertam pela palavra, mas as pessoas também se destroem pela palavra. Tem muita gente magoada com Deus, porque está com câncer, está se definhando, e o profeta pregou, é a mão de Deus, e a pessoa acredita, e usa Jó, e usa Jó, e usa essa porcaria de Jó como fundamento para isso. Fica na graça. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não tenta ninguém. É claro que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. O que você planta na carne você colhe. Mas um Deus de amor, de graça, de misericórdia, não vai agir com injustiça. Pura e simplesmente para saber se você vai ser fiel a Ele ou não. O rei Davi, ele almejou, certa vez passeando no seu palácio, vou fazer aqui um resumo. Davi, ele viu a Arca da Aliança, e Davi, ele almejou no seu coração construir um templo para Deus. Está na Bíblia isso. Só que Davi foi proibido de construir o templo. Por quê? Porque ele tinha pecado.
Porque Davi tinha derramado muito sangue. É. Jeová disse, as suas mãos derramaram. Ele fala no Salmos Tá? 51, Então, né? Você leu? Você não pode levantar esse templo, porque as suas mãos estão sujas de quê? De sangue. Besteirinha. Quem mandava Davi derramar sangue era o próprio Jeová. Davi é o homem segundo o coração de Jeová. Tanto que se Davi existisse na época de Jesus, Jesus não teria problema nenhum de dizer para ele o que disse para o Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, Davi, Foi grave aquela Você não fala. é- É, quando No reino de Deus. na psicologia a gente consegue ter uma interpretação muito legal sim, para isso gostaria daí. de ouvir. Depois é porque o Davi, ele era justamente essa persona de que ele era essa pessoa errada. Ele tinha isso. Só que é segundo o coração de Deus porque Davi ele se arrependeu. Não, Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque Jeová, Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, Jeová é o Senhor dos Exércitos. É o Deus das guerras. E Davi era homem de guerra. Davi era homem de guerra. Davi derramou tanto sangue que Davi foi proibido de construir o templo. O próprio casamento de Davi, para Davi casar com a filha do rei Saul, ele teve que castrar 100 filisteus. Ele trouxe o prepúcio de 100 filisteus. Davi era homem de guerra. O Messias, quando ele vem, ele diz, dos homens nascidos de mulher, não teve nenhum maior do que João Batista. Por quê? Como tudo é revelação. Por que João Batista? Elias orou e o fogo o quê? Caiu. Josué orou e o sol? Moisés abriu o mar? O que João Batista fez? Anunciou Jesus. Por que o maior? Não teve nenhum maior que João Batista. Ele Davi, batizou. por exemplo, era um homem de guerra. E muitos dizem que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Jeová. Do Deus, do povo de Israel. Sim. Não é o que João Batista fez. O homem não pode ser medido só pelo que ele faz, mas por aquilo que ele recebe de Deus. Foi o que ele recebeu, por revelação. Foi João Batista quem disse. Porque ele viu. João Batista recebeu a revelação. Sim. E ele disse, a lei foi dada por Zés. a graça e a verdade vieram por Jesus. Quebrou ele, o Então, elo e Jesus fala de João Batista. quebrado. E para você não querer se espelhar em João Batista, que esse é o mal dos cristãos. Querer se espelhar. Senhor, me dá a sabedoria do Salomão. Salomão, com toda a sabedoria que ele teve, se bobear, foi até para o inferno. Na sua velhice, as mulheres perverteram o coração dele. A gente pode falar sobre essa sabedoria. Tá? É que sabedoria não é salvação, né? Aí, então, o Messias, ele diz, dos homens nascidos de mulher, não teve nenhum maior que João Batista. E para você não querer se espelhar em João Batista, o Messias ainda diz, o menor do reino dos céus ainda é maior do que ele. E o menor do reino dos céus não é anjo. Qualquer pessoa que vive na graça, qualquer pessoa que vive no Novo Testamento, debaixo da cobertura de Cristo, é maior do que qualquer homem que tenha existido no Velho Testamento. Está lá em Hebreus capítulo 12. Eles, os homens do Velho Testamento, Também. sem nós, não seriam aperfeiçoados. Então, é ignorância. Foi o que eu falei no programa de televisão para um judeu. O problema está aí. E o judeu disse nitidamente, eu não aceito o teu Messias, eu não quero o teu Messias. Ele para mim não serve. Porque uma boa parte dos judeus não acreditam em Jesus. Jesus para eles não é nada, absolutamente nada. Então, pensa o problema onde é que está sendo gerado. O judeu, eu respeito ele, a opinião dele. O teu Messias, para mim, não presta. Então o judeu não quer ser cristão, mas o cristão tapado quer ser judeu. Quer ser judeu. Eu falo muito isso. Esse é o problema. Esse é o problema. O cristão quer ser judeu e o judeu não quer ser cristão. Então nós temos aí dois caminhos. A salvação para nós que somos cristãos não está no judaísmo. Para nós que somos cristãos, a salvação não está na lei. Para nós que somos cristãos, a salvação está em Cristo, está na graça, no Novo Testamento. Mas existe essa inversão. E isso é causado pelo falso Deus.
levando você de volta para a lei. Aí eu te pergunto, o crente pode cair da graça? Não. Não. Não! Quem disse isso para você? Leia para mim, então, Gálatas. Gálatas, Cara, capítulo 5, verso 4. Ah, mas uma vez salvo, salvo para sempre? Claro que não. O que é a graça? O crente cai da graça? Ele pode cair. Então olha o agravante das igrejas. Veja que eu estou falando dentro da Bíblia. Eu estou falando dentro da Bíblia. As pessoas podem depois, vão pegar depois as perguntas. E questionamentos também. Eu estou falando na Bíblia. Leia em voz alta que está escrito Gálatas 5,4. vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei estão separados de Cristo. Continue. E não têm a graça de Deus. Na Bíblia corrigida vem escrito: separados estáis de Cristo, vocês que tentam se justificar pela lei, da graça decaíste. Caem da graça. Quando você volta para o Velho Testamento, você está dizendo: Jesus para mim não serve. O teu sacrifício para mim não serve. Mas a gente chama de Velho Testamento. As coisas velhas se passaram. Bem, certo? o que é um testamento? É uma promessa, Testamento é um documento que dá. testemunho. Olha que coisa Direito. interessante. Direito. Ó, nós temos aqui um mestre doutor na lei. Testamento é um documento que dá direito, tá, a uma pessoa receber uma herança. Mas esse testamento, Paulo fala sobre isso. Na verdade, o escritor aos Hebreus fala sobre isso. Paulo, esse testamento não tem validade se não houver a morte de quem fez o testamento. Por que o Velho Testamento foi abolido? Porque não teve a morte do testador. Não foi validado o testamento com morte. O Novo Testamento, sim, vai te dar a promessa. Por quê? Porque Jesus sela o testamento com a sua morte.